A famosa série sobre a origem dos White Walkers, né, dos caminhantes brancos, ela pode voltar a ser produzida pela HBO. A HBO pode reconsiderar e trazer de volta essa que foi uma das primeiras ideias de spin-off, mostrando em cena mesmo a conexão com os Filhos da Floresta, mostrando também a criação da muralha e a perdição da Valíria, a queda ali da Valíria, né? Ela vai ser mostrada na série da Conquista, do Aegon. Meu querido, esses são alguns dos pontos que a gente vai responder aqui nesse vídeo, pontos interessantes sobre esse universo de Game of Thrones. Se você quiser saber, cola aqui que tá interessante. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo respondendo os comentários sobre o universo aí de Game of Thrones, coisas bem amplas, não só sobre House of the Dragon ali, ou só sobre a série principal. Durante a semana vocês mandaram umas possibilidades interessantes que estão sendo consideradas, inclusive lá fora, né, que a gente tem que responder sobre isso, se realmente vai acontecer ou não, e muito mais além. Então antes de começar, não se esqueça de deixar o like, que ajuda muito na divulgação, e se inscreva aí no canal, você que curte esse universo e quer mais notícia, muita coisa, cola aqui. João, o que você acha dos personagens de House of the Dragon? Qual o seu favorito? Qual você odeia? Qual o seu dragão favorito? Qual o seu momento, época favorita no universo de Gelo e Fogo? Qual dessas épocas você amaria? Enfim, são muitíssimas perguntas dentro de uma, dá pra fazer esse vídeo só com base nesse comentário aqui. Mas como a gente tem pra responder vários outros, né, com coisas interessantes também, eu vou responder só os principais pontos aqui, sobre personagem. Pode ser polêmico isso aqui, mas depois da segunda temporada, acredito que meu personagem favorito é o Aemond. Significa que eu concordo com o que ele faz e tudo mais? Não. Inclusive, eu sou das pessoas que torcem pro lado dos pretos, mas eu considero o personagem favorito o personagem que as cenas dele são as mais interessantes. E nessa temporada, o que teve cenas mais interessantes pra mim foi o próprio Aemond, ao mesmo tempo também que ele é o personagem que eu tenho mais raiva, que mais me passa raiva é ele. Dá pra dizer que ao mesmo tempo que eu odeio, ao mesmo tempo é o meu personagem favorito, pelo nível de construção, pela atuação bem feita e outras coisas. Sobre dragão favorito da série, eu fico com Caraxes, tá? Desde a primeira temporada eu tenho essa opinião, porque assim, eu acredito que muita gente também pensa nisso, né? É um dos dragões que mais põe medo, né? O próprio barulhinho agudo que ele faz, o estilo dele, a força, a capacidade de luta, ele pode matar dragões muito maiores do que ele, só pela sua velocidade, essa cabeça aí, né? Tipo a cobra que voa, tornando o bicho mais perigoso ainda, e assim, ele não teve espaço, né, de luta nessa temporada 2, mas ainda assim é o meu favorito e é o que eu tô botando mais expectativa pra ver ele em luta, e eu acho que a maioria deve imaginar a luta que eu quero ver, né, que tomara que seja na terceira temporada. Agora, sobre o momento do universo de Gelo e Fogo, né, parando por aí, né, a última coisa, sobre o momento que eu acho favorito, é uma coisa que minha opinião pode mudar de época em outra. Na atualidade eu fico com a Batalha dos Bastardos ainda, né, lá de Game of Thrones, que é um dos momentos mais altos ali, que é uma batalha sensacional, é um episódio, assim, um dos episódios que mais dura a batalha com frequência e te prendendo ainda, né, ela é muito bem feita graficamente, em CGI, em roteiro, em cenas de ação, em desfecho, em introdução também. Acredito que é basicamente isso. Outros pontos eu vou responder em outros vídeos. Seus vídeos e comentários são muito bons, João, parabéns pelo seu trabalho, valeu demais, meu querido. Tecendo uma crítica construtiva, não há qualquer menção no último episódio sobre a batalha ser amanhã. O que Lohar diz é para a Guela amanhã, ou seja, no dia seguinte eles iniciam a viagem pra Guela e não a batalha. Sem dúvidas é uma frase pra gerar expectativas e tudo mais, mas eu acho que a batalha na Guela só vai acontecer no segundo episódio da terceira temporada. Muito bem, o comentário do queridíssimo aí, né, que vem como uma crítica construtiva, e eu até que entendo, sim. Nas minhas análises sobre o episódio 8, eu falei muito, né, que lá é citado que a batalha é amanhã, mas assim, na parte dos próprios Velaryon é citado como se já fosse, como se fosse do lado. A forma de citar amanhã é uma forma figurativa, mas tá muito do lado, né, de fato, concordo. No episódio é só citado que eles vão amanhã pra lá, pra Guela, né. E esse comentário eu quero dizer que traz uma preocupaçãozinha. Vou admitir que traz uma preocupação. Preocupação deles simplesmente usarem o fato de que os barcos ainda não chegaram, a distância e tudo mais, pra dizer que ainda vai demorar o episódio 1 nem ser a batalha na Guela, mas assim, a questão é o que eles vão abordar no episódio 1, sabe? Os próprios produtores já confirmaram que a temporada começa com a batalha na Guela, a temporada 3. Não disseram categoricamente que é o episódio 1, mas que começa. Mesmo com essa questão de que não é amanhã, que ainda estão indo, eu acredito mais que vai ser no episódio 1. Pode ser que não comece o episódio assim, pode ser que seja da metade pro final a batalha, mas ainda assim acredito que vai ser no episódio 1, porque eu não acho que vão colocar a Rhaenyra invadindo o Porto Real antes da batalha na Guela. Eu acredito que deve acontecer depois. Mostra primeiro a batalha na Guela no episódio 1 e depois Rhaenyra ainda até Porto Real. Mas que o início da temporada vai ser movimentado, vai sim. Achei essa teoria fraca. O dragão não é mago. Muito bem, esse comentário aqui é sobre o meu vídeo que eu falei sobre como o Drogon poderia ressuscitar a Daenerys após o final de Game of Thrones, que tem teorias disso há muitos anos. Nesse vídeo eu comentei sobre a questão dele sair com o corpo dela, dele ter ido em direção à própria Valíria, que era um ambiente extremamente mágico e que ele, como um dragão, poderia ressuscitar ela com suas chamas, a questão da explicação sobre a magia do fogo, né, o Senhor da Luz, que pode ressuscitar pessoas, tipo o Jon Snow, e aí a magia do fogo funcionava
ainda mais na época da antiga Valíria. E assim, esse comentário eu devo corrigir porque dragão não precisa ser mago pra poder ressuscitar alguém, não. Inclusive, dragão é um dos seres mais mágicos que existem na história de Game of Thrones, se não o ser mais mágico. São seres completamente mitológicos que desde a sua origem até tudo na existência deles envolve magia, até a conexão com a Daenerys, todas essas coisas. Um simples dragão que tem nessa história teria mais capacidade mágica do que qualquer mago sacerdote dessa história de Game of Thrones, é o que dá pra dizer. Pelo caráter ser mitológico, né? Na história a gente tem momentos de considerarem dragões deuses e muitas coisas assim, apesar deles serem imortais, mas tem muitíssima magia e muita mitologia no entorno desses bichos e não precisa ser mago pra isso, não. Inclusive são bem superiores a isso. Poderiam fazer um spin-off sobre os White Walkers, mostrando os Filhos da Floresta e a criação da muralha. Muito bem. Eu quis trazer esse comentário porque eu vi alguns movimentos sobre isso, né? Principalmente umas páginas lá de fora dos Estados Unidos dizendo que a HBO pode reconsiderar a ideia desse spin-off. E até pro queridíssimo que comentou, caso não saiba, se não foi a primeira ideia de spin-off, foi uma das primeiras ideias de spin-off após Game of Thrones, da origem dos White Walkers, mostrando como que foi, tudo aquilo ali mais no passado. Aqui você pode ver uma matéria oficial da época, inclusive, da revista Rolling Stone, dizendo, ó, a série narraria a história de aproximadamente 5.000 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones. O seriado de Jane e com Martin na produção executiva contava com um elenco com atores como Naomi Watts, né, vários atores relevantes, enfim. A história da Longa Noite se passaria na Era dos Heróis e tinha como objetivo contar a verdadeira origem dos White Walkers, os zumbis de gelo que ameaçam Westeros, além de solucionar outros mistérios antigos. Pois é uma série que foi literalmente planejada muito antes de Game of Thrones, consideraram elenco, produtores e literalmente assim quase aconteceu até ser cancelada em 2019, que abriu espaço pro foco deles no primeiro spin-off que passou a ser House of the Dragon. E assim, né, recentemente tiveram alguns rumores, nada extremamente gigantesco, mas alguns burburinhos em páginas americanas dizendo que a HBO poderia reconsiderar trazer essa série de volta. E assim, nada confirmado, mas trazendo de opinião, se tiver alguma coisa deve ser só uma conversinha de bastidores entre um executivo e outro, que acabou vazando e alguém falou isso. HBO não está pensando em si, mas eu gostaria, sabe? Eu gostaria muito de ver, não veria problema. Como a gente viu pelo que ia abordar, como seria a proposta inicial e os atores relevantes, seria um negócio muito interessante. A maior parte da mitologia mágica e de coisas não respondidas dessa história de Game of Thrones, principalmente coisas do passado, de origens aí, poderia ser respondida nessa série. Tipo, Game of Thrones trouxe uma resposta de que eles foram criados pelos Filhos da Floresta, só que, tipo, trazer tudo isso de forma aprofundada, mostrar em cena, detalhes e tudo mais. Game of Thrones mostrou cena, mostrar de verdade a história, meu querido. Teria coisas, assim, tão além que ajudariam a enriquecer a história, esclareceriam coisas lá de Game of Thrones mesmo, sabe? Eu gostaria de ver, apesar de que não tem como confirmar nada se a HBO tá pensando em reconsiderar isso. Eu acredito que eles vão focar por enquanto mais no que já tem, House of the Dragon, Cavaleiro dos Sete Reinos e às vezes depois aí a série da Conquista. E falando sobre a série da Conquista, no último vídeo de comentários a gente teve isso aqui, ó. O cara que fala que a série da Conquista não vale a pena fazer é um tolo. Caso eles façam desde a origem da Valíria, falando como eles cresceram, aproveitaram da magia pra origem dos dragões, mostrando visões do Conquistador, com isso trabalhando na origem do Conquistador em si, depois da queda da cidade, a migração pra Pedra do Dragão, fora que eles também poderiam mostrar as brigas das famílias valirianas pelo poder da cidade, tipo o Trono de Ferro de lá, enfim. Realmente a gente sabe muito que a série da Conquista pode ser um dos grandes eventos de spin-offs aí do universo de Game of Thrones. Eu mesmo trouxe vários vídeos aqui comentando sobre como vai ser incrível ver tudo isso, ver o Balerion, o maior dragão que teve ali e diversas outras coisas. Esse comentário que apareceu aí foi porque no vídeo anterior de comentários da outra semana apareceu uma pessoa falando que essa série não tem nada muito interessante pra contar, e claro que tem. Esses próprios pontos aí do comentário servem pra revelar isso. Mas assim, uma coisa, não querendo decepcionar a boa parte das pessoas, uma coisa é que eu acredito que a série da Conquista vai ter muito mais foco no próprio Aegon em si, o Aegon I e as suas irmãs e esposas ali, do que nas origens ali da família Targaryen, na Valíria e tudo mais. Eu acredito que é mais nesse evento de conquista, até por isso a temática deve começar muito mais com foco nele, como ele está. Acredito que pode começar até mesmo direto lá de Pedra do Dragão, mesmo que seja um pouco antes. Assim, não acho que vai ter espaço pra trazer tanta coisa no passado em relação à conquista, porque o foco é a conquista. Não acho que vai ser uma série que vai durar mais do que 2 temporadas, por exemplo. Com essas coisas poderia durar bem mais, mas não acho que eles estão programando um negócio assim. Por isso a questão das origens dos dragões lá na Valíria e as brigas das famílias e a perdição própria da Valíria
não acho que pode ser mostrada ali. Acredito que a série da Conquista é mais diretamente após os acontecimentos da Perdição da Valíria. Até porque pra Perdição da Valíria caberia mais fazer outra série com esse foco. Ter 10 ou não episódios não foi o maior problema dessa temporada. Muito bem, comentário aí sobre House of the Dragon. Assim, discordo desse comentário, tá? Todo mundo tá aberto aí pra ter sua opinião, mas a minha opinião é que sim, o maior problema da temporada foi a questão dos episódios, que eu trouxe de forma muito clara nos outros vídeos. Foi confirmado pelos produtores e pelo showrunner que a temporada foi totalmente planejada pra ter 10 episódios. Tinham 10 episódios escritos, faltando semanas ali pra começarem a gravar. Foi aí que a galera da Warner, os executivos, né, a Warner é dona da HBO, apareceu pedindo cortes de 2 episódios, falando que tem que ser só 8. É quem trabalha com dinheiro ali. E assim, já ia começar a gravação, tava tudo do lado. Eles tinham como pegar roteiristas e adaptar tudo, só que aí juntou com o problema da greve dos roteiristas. E como eu já disse, teve a greve dos atores e roteiristas. A dos atores não afetou tantas gravações da série, mas a dos roteiristas afetou, atrapalhou todo o projeto e gerou esse final de temporada 2, que não é bem um final e ficou estranho. Tipo, não tem como ficar mais claro do que isso. Com certeza foi o corte de... Se não tivesse o corte de episódios, se não tivesse essa questão dos executivos pedirem pra tirar os episódios, deixar de ser 10 e virar 8, não teria todo esse problema, sabe? Seguiria o planejado. E o planejado, como eu falei, era ter batalha na goela ainda nos episódios finais, era ter Rhaenyra indo invadir Porto Real e tomar o trono, igual a gente viu na visão do Daemon. Tinha muita coisa incrível pra finalizar a temporada com chave de ouro. O problema, sim, principal é o corte de episódios. E aí a gente leva a outro ponto. Só queria saber por que um cara se mete a patrocinar um projeto grandioso desse se não tem condições para isso, e muito menos envolvimento com a série, toca o dane-se para os fãs. Vamos lá, eu não ia responder esse comentário, mas como tem muita gente com informações perdidas, tipo desse comentário, com todo respeito, eu preciso esclarecer um negócio, porque tem muita coisa errada aqui nesse comentário. Primeiro, no vídeo que eu tava falando sobre esse corte dos episódios, eu falei que um dos possíveis responsáveis é o CEO da Warner, chamado David Zaslav, que é um cara que de uns tempos pra cá tem feito vários cortes na Warner, vários cortes por questões financeiras mesmo. E a primeira coisa é, ele não é um patrocinador, não é um patrocinador, ele é o dono. A Warner é dona da HBO, que é o estúdio que produz as séries de Game of Thrones. Eles são os donos. E todos os estúdios grandes no mundo funcionam assim. Paramount, Disney, AMC, Prime Video, Netflix, todos têm os cabeças que trabalham com dinheiro e todas as outras coisas. E abaixo deles tem os produtores das séries, que são as pessoas que verdadeiramente entendem da história da série, de como dar andamento e tudo mais. Mas sempre tem que responder um superior que vai liberar o quanto vai ser gasto. Não é simples assim. Tem uma pessoa que conhece de tudo, de todas as séries do estúdio que ele tá, tipo, são diversas, todas mesmo, e saber exatamente quanto vai dar pra um de dinheiro e tal. Não é assim que funciona. Por isso existem departamentos e diversas coisas. Pra você ter ideia, um estúdio desses é muitíssimo grande e complexo. Pra chegar nesse produto final que a gente vê na TV, passa por milhares de pessoas. Centenas ou milhares. Desde o cara que manda, o CEO, o cara do orçamento, até ir passando, até chegar no produto final. São muitas pessoas e nem sempre todas vão ter noção sobre tudo. Nem é obrigado. E como eu disse, o estúdio desse é muito grande. Então, às vezes, cortes de orçamento podem acontecer, problemas financeiros rápidos ali, precisam tirar de uma produção pra pôr na outra. É muita coisa que não tem como a gente saber. O que a galera não entende é que Aegon o Conquistador nunca foi um grande espadachim, ou forte ou alto. O diferencial do Aegon era realmente o Balerion. Se fosse queimar essa ficha, eu acreditaria que o Henry ia sair muito melhor no papel de Robert Baratheon, o demônio do tridente, que era alto e forte, enfim. Muita gente fala, né, da série da rebelião do Robert, mas esse comentário aqui especificamente veio naquele vídeo que eu falei sobre a possibilidade do Henry Cavill ser o Aegon o Conquistador, né, que eu vi muitas pessoas achando muito legal, mas outras não gostando muito do estilo de atuação dele pra isso, falando que a idade principalmente não é compatível, porque o Aegon na história tem 27 anos, o Henry Cavill é mais velho, e vários outros atores que a gente fala aí são mais velhos. Primeiro, o ponto da idade, não vai esperando que eles vão colocar a idade certinha com o que tem nos livros, porque isso, meu rapaz, é uma das coisas que eles menos vão considerar numa adaptação. É importante pra alguns? Pode ser tal, mas não é extremamente primordial. Eles podem resolver isso de diversas formas. Agora, sobre a questão do Aegon Conquistador ser o heróizão, poderoso, fortão, realmente, o comentário do queridíssimo esclarece muito isso. Muita gente imagina o Aegon Conquistador, o que vai vir nessa série, porque ele monta o dragão e tudo mais, como o Henry Cavill, o Superman. Por isso que colocam muito ele, né? É o cara que, assim, ele fisicamente, sem o dragão, ele é parrudo, brabo, e não é
tão bem assim, tá? Então varia. O próprio Henry Cavill poderia fazer alguém que não é tão forte nível Superman. Ok, de boa. Mas é aquela questão, não tem ninguém confirmado, né? Essas são teorias, possibilidades, alguns vazamentos de insiders que não são confirmados, e fica no ar sempre. Mas coloca aí quem que você gostaria mais que fosse o Aegon Conquistador. Se você gostaria de ver, né, o Henry Cavill como o Robert, né, na Rebelião de Robert, ele mais novo. Sobre a questão da série dos White Walkers, se você gostaria que a HBO reconsiderasse. Escreva aí, não deixe de se inscrever no canal pra você não perder mais conteúdos como esse também, né, nenhuma novidade e tudo mais. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e já já eu tô de volta. No mais, é isso aí, um abraço, fui!